Constelação familiar olha para os nossos emaranhamentos. O que é um emaranhamento? Quando nós temos uma dificuldade na nossa vida e a gente tenta sair dessa dificuldade e não consegue, nós temos que olhar se essa dificuldade é algo nosso ou é algo que vem da nossa árvore genealógica. Então, eu até estava conversando com uma pessoa esses dias e que falou, né, o marido dela sofreu um problema, um assalto, ficou sem andar. E daí, eu conversando com ela, ela falou assim, você vê, a mãe dele também perdeu uma perna, porque tinha diabetes, e também perdeu a perna. E por que isso acontece? Né? Por que as pessoas não olham para o que está atrás do que aconteceu? Né? O que dinâmica tem aí que as pessoas não olham? Então, eu falei, puxa, quando ela falou isso, eu falei, poxa, já é algo que vem, não é algo que só aconteceu com ele porque tinha algo de outras vidas, mas talvez algo que venha de gerações anteriores e o que isso significa. É importante olhar para isso. Então, vamos a uma ligação. Alô? Alô? Eu não estou ouvindo aqui, Pedro. Alô? Agora eu ouvi. Quem fala? Alô, quem fala? Alô, alô. Caiu? Tá, espera só um pouquinho que eles estão arrumando. Então, gente, é olhar o que vem das gerações e o que nos mostra se tem algo que foi desequilibrado ou se tem algo que ainda não foi resolvido ou ainda não foi olhado. Não é que a próxima geração vai pagar por isso, né? Mas, de alguma forma, nós nos conectamos porque a gente precisa olhar. Então, se a nossa família teve perdas financeiras graves, né? Onde uma pessoa faliu, onde uma empresa quebrou, aconteceu algo assim, ou os casamentos têm dificuldade, né, de serem felizes, não é durar para sempre, porque tem gente que fala, os casamentos não duram na minha família. Tem casamento que dura que era melhor não durar, né? Então, não é questão de durabilidade de um casamento, a duração, vamos dizer assim, né? Não é durabilidade, a duração de um casamento. É questão da conexão, do porquê as pessoas estão juntas, de como elas estão juntas. Muita gente acha que ter sucesso, meu casamento durou a vida inteira, então teve sucesso. Nem sempre é assim. Mas a harmonia que tem entre homens e mulheres, que existem entre homens e mulheres, a harmonia que pode existir entre pais e filhos, o que está em desarmonia, isso que é importante olhar. Então, alô? Alô? Quem fala? Raquel. Tudo bom, Raquel? Tudo bom, Simone? Pode falar, qual a sua pergunta? Deixa eu te falar, Simone, como que o Bert Hellinger, qual é o sentido que ele dá para famílias que têm crianças com os mais diversos graus de autismo? Uhum. Boa pergunta. Você tem isso na sua família? O meu filho é Asperger. É Asperger. Mas tem mais alguém que tem algum problema de um autismo grave? Porque o Asperger não é um autismo grave, né? O que o seu filho tem dificuldade de se relacionar socialmente, de sair? Que pena, caiu, não tem problema. Então, a síndrome de Asperger, né? Tem que tomar um pouco de cuidado com os diagnósticos também, né? Porque a pessoa rotula e às vezes não é isso também, né? Tem que tomar um pouco de cuidado. Mas vou falar um pouco da síndrome de Asperger, que tem a ver com, hoje, as crianças que ficam muito em videogames, ou elas não se relacionam, elas não querem sair, né? Então, ficam muito fechadas, têm dificuldades de se relacionar. Ela voltou? Então, deixa eu falar com ela. Oi, Raquel. Oi, Simone. Que bom que eu consegui falar novamente com você. Que bom mesmo. Eu falo em nome de algumas mães, né, que na escola tem os casos mais sérios até os mais leves, onde se inclui o Asperger, né? Uhum. E no caso do meu filho é a fala. Ele atingiu a área da comunicação, né? Uhum. Ele se relaciona super bem, é um menino inteligente, mas a fala é bem travada, viu? E engraçado que na família eu tenho bastante pessoas gagas, né? E eu não sei se isso tem alguma coisa que impediram ele de falar, né? Algum antepassado foi impedido de falar e ele honra, né, esse antepassado, vamos dizer assim,
Que você já sabe tudo de constelação, você já está me falando. Porque eu te acompanho, eu sou sua fã, Simone. Nossa, que legal que você já está sabendo o que pode ter aí por trás. É bem bacana. E também eu sou a paciente da doutora Mônica, lá dos 5 Pilares. Ah, que legal, que ótimo. Eu também vou falar deles daqui a pouquinho, da biorressonância, né? Olha, eu já não tô vendo. Caiu de novo. Ah, tá. A biorressonância eu vou falar para vocês daqui a pouco sobre o Dr. Miguel e a doutora Mônica. Gente, é o seguinte. Bom, vou falar um pouco, Raquel, sobre então, o seu assunto. A gagueira, né, tem a ver realmente com a dificuldade. Gente, constelação não é algo matemático. Então, eu estou dizendo um pouco sobre o que foi observado, mas cada caso é um caso diferente e específico, tá bom? Então, não estou dando receitas prontas. Constelação não é algo pronto. Mas a forma como ela fala, ela já percebeu algo. Sim, várias gerações, pessoas com problemas de gagueiras, né, ou têm dificuldade de expor algo, são muito fechados, muito tímidos. Então, é necessário ver o que está por trás disso. Muitas vezes por trás de gagueiras tem pessoas que não puderam realmente se expressar de alguma verdade específica. Ou tem algum segredo do sistema também. Os segredos de família, as coisas que não puderam ser ditas, né? Então, fulano não era filho do fulano. Se fosse dizer isso para aquela época, podia causar um transtorno e até morte num sistema. E as pessoas, às vezes, para se preservarem socialmente ou se preservarem num relacionamento, elas escondem algumas verdades, né? Então, quando isso acontece, quando isso não é vivenciado com toda a força, porque uma verdade precisa ser dita, né? Os filhos, principalmente, você vê, atinge as crianças. Então, deve ser alguma verdade ou alguma criança que não pôde existir. Se a gagueira, né, falar, mas a maior parte da gagueira começa na infância. Eu conheço casos de pessoas adultas que ficaram gagas depois de um tempo. Mas se atinge as crianças, ou seja, talvez uma criança fora do casamento, uma criança que não pôde ser vista, uma criança que de repente viu algo e não pôde dizer, ou disse algo que não devia dizer. Então a gente vê filhos que às vezes descobrem que um dos pais está traindo, pega o pai ou a mãe traindo. E daí ela vai e diz para o outro. E daí dá briga e causa separação. E ela se sente culpada, né? Ou ela não diz, ou ela não fala o que ela sabe, né? Também já constelei, foi até bem interessante uma pessoa que veio constelar um tema, mas apareceu um outro. Então ela tinha uma prima, que na verdade não era prima legítima dela, mas os pais, desde cedo, quando ela tinha 4 anos, falaram para ela, olha, a sua prima, ela não é legítima, ela é adotiva. Ela é adotada, mas você não pode dizer isso para ela. Então, foi muito interessante o que foi mostrado, porque saiu para ela que ela tinha uma cicatriz. Perguntei, você teve uma cicatriz? Ela tem uma cicatriz, sim. Eu fui atropelada por uma moto. Eu falei, você foi atropelada por essa moto por quê? Porque eu estava com essa prima e ela estava reclamando que eu não estava... Ela estava enciumada que eu tinha amizade com uma outra menina e eu briguei com ela e fui atravessar a rua e a moto passou por cima de mim. As crianças, elas sofrem muito com os segredos de família, né? Agora, autismo e a bipolaridade e outras síndromes, né, que aparecem principalmente nas escolas, tem muito também a ver com a relação dos pais, a dificuldade que os pais próprios têm de se relacionar. O autismo também tem a ver com crianças que não foram vistas, crianças abortadas. Então, pode ver que às vezes um autista ou uma criança com uma síndrome de Down, elas pedem, né, um cuidado de criança, talvez pelo resto da vida. E por que isso acontece? Porque uma criança é uma criança o resto da vida. Porque tem crianças também que precisam ser vistas. Foram coisas que foram vistas. O autismo também traz ou a síndrome de Down, traz uma grande oportunidade de crescimento para os pais, né? São crianças
que não são especiais quando são olhadas dessa forma, ou com dó, ou os pais se olham com dó de si próprios. Isso não pode acontecer. Né? Tem que ser realmente olhado para o problema. Isso fortalece um sistema. Isso não torna os pais menos socialmente, nem a criança menos, quando realmente vai olhar o que está por trás, o que tem ali de informação e de conhecimento, de lição para aprender. Então, autismo, síndrome de Down, as síndromes, né, a bipolaridade, síndrome de Asperger, quando uma criança está com dificuldade, déficit de atenção nas escolas. Então, quando a Angélica, né, que trabalha com pedagogia sistêmica do México, fez uma constelação belíssima falando sobre isso. Quando um filho, os pais não se conectam mais, eles estão separados e às vezes moram juntos, mas não estão conectados. Então, o filho olha para a mãe, né, e fala, puxa, quando eu estou com a minha mãe, eu tenho que ser desse jeito. Quando eu estou com meu pai, eu tenho que ser do outro jeito. Né? Então, isso causa, né, o distúrbio de atenção também entre as crianças. E ela não consegue estar presente. Crianças que não estão, gente, presentes na escola, elas estão emaranhadas com tristezas e problemas dos pais. Então, os pais precisam olhar para si próprios, né? Porque às vezes a mãe está passando uma dificuldade e aqui não é para culpar pai e mãe. Vejam bem, não é culpa de ninguém. É só olhar, porque está todo mundo inconsciente. Nós somos inconscientes. Aqui não é para julgar, ai, pai está errado, mãe está errada, ai, coitado do filho. Não é nada disso. Em vez de ficar jogando a culpa em alguém, ou joga na escola, ou na professora, ou na mãe e no pai, não é questão de jogar culpa em ninguém. Aliás, quando faz isso, não acha solução. O que tem que se fazer é olhar e buscar o que é que falta para harmonizar. Né? Então, o filho que não está disponível para estudar, ele está emaranhado com algo. Ele está olhando para algo atrás dele. E é preciso ver aonde é que, por amor, a alma dele está. Pode ser um aborto que a mãe teve antes do casamento, um aborto antes dele. Talvez esse filho olhe porque o pai quer ir embora, porque a mãe quer ir embora, né? Que isso tem a ver com a bulimia, né? Com o não comer, o desaparecer. Então, tem várias síndromes que é muito interessante a gente constelar e olhar, né? Mas cada constelação traz uma oportunidade. Raquel, muito obrigada, você está bem atenta. O que você poderia fazer com o seu filho, né? O ideal seria realmente fazer uma constelação para olhar, mas eu não estou aqui para vender constelação, muito pelo contrário. Né? Constelação não é algo que se vende e também não é algo que se faz. Ela é algo que acontece, que se mostra. Não sou eu que dirijo uma constelação, é um campo sagrado, espiritual, que se manifesta e mostra o que está acontecendo, se é que isso pode ser mostrado. Né? Então, não é algo que se venda nem que se faça, é algo que acontece quando a gente está no momento certo. Mas o que você pode fazer, de repente, é colocar um bonequinho na frente da criança e falar assim, filho, o que esse boneco te diz e o que você quer dizer para esse boneco? Pegue essas frases e depois me manda um e-mail, tá bom? Fala, olha, pode ser a coisa mais absurda, filho, é algo rápido. O que você quer dizer para esse boneco e o que esse boneco diz para você? Falta alguém aqui? Né? De repente ele fala, ai mãe, falta um bonequinho. Como está esse bonequinho deitado, está em pé, está olhando para o outro lado? Você vai montando um cenário e depois você me passa essa informação. Tá bom, Raquel? Para eu poder te ajudar.